Fala pra mim como é que você tá? Cara de quem paga imposto e não tem retorno. Tá tudo bem com você? Meu nome é Carlos, faço parte do canal Cotidiano Tem Fim. É uma honra e um prazer enorme ter você aqui com a gente. Peço que você se inscreva, deixe aquele seu like, aquele seu joinha. É fundamental pro canal começar e propagar as mensagens da Matrix na qual vivemos. E olha só como que a gente vive numa Matrix. Escuta isso. Tomara que a seleção brasileira seja campeã, mas o Brasil já está derrotado. O Brasil já é um país derrotado apenas por ter a Copa, porque o governo brasileiro e o governo do estado de Mato Grosso tratou a Copa do Mundo como um negócio e não tratou como um evento necessário. Só para dar alguns números para vocês, o Japão, a Alemanha e a África, que foram as três últimas Copas do Mundo, gastaram 30 bilhões de reais juntas para fazer a Copa. O Brasil sozinho vai gastar 40 bilhões. Lá nesses três países onde teve a Copa do Mundo, da África, Alemanha e Japão, foi cobrado imposto da FIFA. Aqui houve isenção e a FIFA não pagou nada de imposto, enquanto o vendedor de picolé tem que pagar imposto nesse Brasil. Pior do que isso, nesses países, a FIFA teve lucro pagando imposto. Somando tudo, não vai dar o lucro que vai dar no Brasil, de quase 15 bilhões de lucro. Lembrando que a FIFA é uma empresa privada, que tem lucro, que todos os seus representantes são milionários, ganham dinheiro às custas do suor, da morte de operar em estádios e, acima de tudo, da ausência do Brasil na onde deveria estar presente, como na saúde, na educação, na segurança. O governo brasileiro brincou, deu um tapa na cara do eleitor, confundindo ele com um torcedor. Apenas 25% dos brasileiros terão acesso aos estádios com ingressos caríssimos, enquanto 75% dos ingressos são para estrangeiros que estão vindo, que não terá nada de qualidade. O Brasil vai conseguir se apresentar com uma maior vergonha. Tomara que o evento seja um momento de alegria para o Brasil, mas depois do evento, o que ficará será muita dívida. No caso de Mato Grosso, quase 10 bilhões de reais, obras mal acabadas, superfaturadas, desviadas, roubadas e deixando realmente um momento de tristeza, de pobreza, o que aconteceu com o nosso país. Essa Copa do Mundo, de fato, a pesquisa mostra que 60% dos brasileiros não estão contentes com ela, e é claro que é muito por isso. O governo brasileiro não tratou a Copa como um evento de alegria para o Brasil. Esse foi o Nilson Leitão, deputado federal em 2013. Aí eu te pergunto, seria ele um profeta? Não, eu acho que não. Ele visualizou aquilo que já estava na caruda, aquilo que já estava na cara de todo mundo, entendeu? Cuiabá e Fortaleza, por exemplo, as linhas de VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, que tinham como data de entrega ser entregue antes da Copa de 2014, não estão concluídas até o presente momento. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, propõe o modal BRT para amenizar um pouco as perdas do dinheiro que foi investido, que foram mais de 1 bilhão de reais. Em Brasília, para você ter uma ideia, também a população foi feita de trouxa. O modo que ligaria o aeroporto ao plano piloto nem sequer saiu do papel, mas o dinheiro foi investido. Cadê essa grana? Em muitas outras cidades, as obras também estão paralisadas e defasadas por indícios de irregularidade. São elas: Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Natal, Manaus, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e tantas outras por aí. Todas essas cidades que citei, muitas delas estão sob investigação do Ministério Público e Polícia Federal. O duro é que os comércios dessas cidades tiveram um enorme prejuízo e até hoje não foram ressarcidos. O começo das obras desvinculou muitos ao redor e empresas que estavam em volta e tiveram que abandonar o local. Vale aqui ressaltar o discurso da até então presidente Dilma Rousseff em sua posse no dia 1º de janeiro de 2011. Abre aspas. O investimento previsto para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas serão concebidos de maneira a dar ganhos permanentes de qualidade de vida em todas as regiões envolvidas. Fecha aspas. Então eu te pergunto, para você que está aí acompanhando o canal Cotidiano Tem Fim e está nas regiões onde ocorreram os jogos de 2014,
A qualidade de vida das obras inacabadas impactaram em melhoras? Raciocina aí. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a via de acesso ao aeroporto está sem conclusão. Em Porto Alegre, as trincheiras da Avenida Ceará e Rua Anita Garibaldi se encontram sem conclusão. E por aí vai. E os elefantes brancos? E os estádios? Ou arenas, né? Que também servem, igual eu falei, de elefante branco. Ou seja, quase sem utilidade pública nenhuma. Um dos alentos aqui na minha cidade, mas não é em todas, é de que o time principal ganhou o direito de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Isso ameniza um pouco o impacto dos gastos, mas até então foram 7 anos de máquina pública desgastada para manter a arena chamada de Arena Pantanal. Em Manaus, por exemplo, antes dessa situação que estamos passando, né, que o mundo está passando, o público pagante para acompanhar os jogos locais era inferior a 500 pagantes, tá ligado? Onde a capacidade da arena é para mais de 30 mil pessoas. Além da Arena Manaus estar com esse regresso em público, também posso citar aqui a Arena Pernambuco, em Recife, o Mané Garrincha, Brasília, e a Arena das Dunas, em Natal. Dessas arenas que citei, podemos colocar a Arena Pernambuco como uma das mais emblemáticas de todas, pois Recife possui 3 clubes de massa na cidade, que é o Sport, Náutico e Santa Cruz. E nenhum desses clubes fazem questão de jogar no estádio da Copa pela longa distância e o efeito caldeirão que seus respectivos estádios proporciona. A arena estagnada custou cerca de 532 milhões aos cofres públicos e tem capacidade para 44 mil pessoas. Só em 2019, a Arena de Recife deu um prejuízo de 7,4 milhões. O estádio Mané Garrincha, por exemplo, custou 1,7 bilhão de reais, tem capacidade para 72 mil pessoas e fica estagnado a maior parte do ano, salvo quando algumas equipes de nome mandam os seus jogos por lá. Em 2019, por exemplo, isso ocorreu apenas 3 vezes. Então imagina o prejuízo para manter os gastos mensais, que gira em torno de 8,4 milhões por ano. Um jornalista bastante respeitado em Brasília, tá ligado? Que trabalha no jornal Esporte Brasília, disse o seguinte, abre aspas: o que se comenta aqui em Brasília é que vai demorar 200 anos para o Mané Garrincha recuperar os quase 2 bilhões que foram gastos na sua remodelação. E ainda assim, isso só será possível ou com jogos de grandes clubes do Campeonato Brasileiro ou com shows, fecha aspas. Isso foi a matemática que ele fez durante um ano no que a arena pode proporcionar. A Arena Pantanal, da qual citei, custou 628 milhões e tem capacidade para comportar 44 mil torcedores. Mas em 2019, por exemplo, teve a média de apenas 5 mil torcedores pagantes e o prejuízo anual passa da casa dos 4 milhões. Já na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte, ela foi levantada pela bagatela de 423 milhões de reais e tem capacidade para quase 32 mil torcedores. Em 2019, a média de público não passou de 4 mil torcedores para acompanhar os campeonatos locais. E os prejuízos? Bem, de 2014 até 2019 foram repassados cerca de 607 milhões do governo para o consórcio que administra o estádio. E fica a pergunta, um país de terceiro mundo, onde todo mundo sabia que iria rolar picaretagem e safadeza com dinheiro público, teria mesmo condições
de comportar um evento dessa magnitude? Eu me lembro da fala do Ronaldo Fenômeno, né, grande jogador, dizendo o seguinte em 2013: Copa do Mundo, abre aspas, Copa do Mundo não se faz com hospitais, fecha aspas. Bom, é só olhar a situação que estamos enfrentando por falta de quê? Falta de hospitais, leitos de UTI e profissionais para suprir as nossas necessidades básicas. Hospitais entraram em colapso e até o presente momento morreram mais de 295 mil pessoas no Brasil. Já parou para pensar que esse dinheiro investido nos estádios poderiam ser de grande valia para todos? Mas acredito que não. E sabe por quê? Porque aqui é Brasil, rapaz. Tá ligado? E esse dinheiro seria torrado de qualquer jeito, caindo dos paletós dos corruptos ou encontrados nas cuecas dos mascarados. A Rússia tá lá. Investiu 19,3 bilhões em estádios para a Copa de 2018. O Brasil investiu pouco, certeza. Foram 8,3 bilhões em estádio. Mas o aproveitamento lá na Rússia das obras ficaram de legado para as futuras gerações. E aqui? E aqui no Brasil?